Vamos falar então sobre carcinoma luminal. Carcinoma luminal, nos últimos, diria que 3 anos, 4 anos, houve uma verdadeira revolução com os novos medicamentos que são os inibidores de ciclina, né? São medicamentos feitos em comprimido que fazem com que a célula cancerígena se multiplique mais lentamente. Tá? Então, quando a gente faz esses remédios para pessoas que têm doenças com metástases, o tempo de controle daquela metástase quase triplica. Tá? É um negócio absurdo o ganho de controle de doença que a gente tem com o uso desses medicamentos. São 3 medicamentos da classe disponíveis hoje para uso na prática. Um é o ribociclib, o outro é o palbociclib e o terceiro é o abemaciclib. Tá? Todos têm eficácia bastante alta, são bem comparáveis em termos de eficácia, tem um perfil de efeitos colaterais um pouco diferente uns dos outros, e o manejo também é um pouco diferente, é um pouco da experiência do médico com cada medicamento. Mas são todos muito bons, os 3 são muito bons. Tá? Então não tivemos nenhuma notícia nova a respeito desses medicamentos, porque os estudos todos já saíram no passado, a gente já sabia disso, mas ficamos sabendo que existem estudos, já sabíamos, né? Mas ficamos sabendo que estão avançando os estudos tentando usar esses medicamentos em outras situações. Por exemplo, depois de quimioterapia. Então a gente pode usar esses remédios, está tentando usar os remédios depois da cirurgia, tentando evitar o uso da quimioterapia. Tá? Então são estudos que estão em andamento. Tem um outro estudo que testou esses medicamentos, que eu esqueci o nome agora, acho que chama Coraline, se não me engano, o estudo. Que é antes da cirurgia, a gente pode fazer químio para reduzir aquela doença, certo? Então o que eles fizeram? Em vez de fazer químio, vamos fazer hormonioterapia com inibidor de ciclina. Compararam, metade das pessoas tomou um tratamento com químio e metade tomou um tratamento com esse inibidor de ciclina e inibidor da aromatase. Uma parte fez químio com todos os efeitos deletérios da quimioterapia e benéficos também, obviamente, e a outra fez um estudo tomando comprimidos. Então o que a gente viu? Que a chance da doença sumir é bastante parecida. Então ele, pelo menos, nos pareceu, tá? Um estudo que ainda precisa de confirmação, mas nos parece que ele é pelo menos tão bom quanto quimioterapia nessa situação. Então quando você precisa fazer um tratamento para reduzir a doença antes de operar, possivelmente no futuro a gente não vai mais usar quimioterapia, a gente vai usar os inibidores de ciclina com os inibidores da aromatase, que se mostrou tão eficaz quanto. Não quer dizer que a quimioterapia é ruim, ela é boa, continua funcionando, mas talvez esses remédios sejam tão eficazes quanto e com menos efeitos colaterais. Então, um dado interessante, tá? Se não me engano, o estudo chama Coraline e o outro chama Pearl, não sei qual dos dois é. Acho que é o Coraline. Putz, olha aí. É porque um foi depois do outro, sabe? As sessões são divididas por doenças, né? Então, como você vê vários estudos sobre o mesmo tópico e um foi depois do outro, exatamente depois do outro, eu me confundi com os nomes agora. Mas eu tenho a impressão que é o Coraline. Bom, enfim, mas é isso, tá? E tivemos um outro estudo que eu não trouxe nenhuma novidade, mas confirmou algumas coisas que a gente já imaginava. A gente sabe que doenças luminais, doenças que têm hormônio positivas, elas têm ainda um risco depois de 5 anos de voltar. Sabe que os riscos da doença voltar, ele vai diminuindo ao longo do tempo, né? Mas quando a doença volta, ela volta mais comumente nos primeiros anos, tá? Mas não quer dizer que não possa voltar depois, e depois desses primeiros 5 anos. E isso é particularmente verdade para doenças hormônio positivas. Tá? Então foram feitos alguns estudos dentro do laboratório tentando identificar por que isso acontece e alguns dados interessantes. Mas muito laboratório, né? Mas a gente sabendo disso, qual é a lógica da coisa? Então vamos continuar com o tratamento para depois de 5 anos, tentar fazer por 10, 15, vamos ver quanto tempo precisa. Então o que foi visto nesse estudo, que chama-se estudo, é um NSABP B42. Ele fazia, se não me engano, letrozol por 10 anos em vez de fazer 5 anos. Que é um tratamento um pouco difícil. Quem faz esse tratamento sabe que não é tão complicado quanto o químio, mas é um tratamento que é muito prolongado. Então, às vezes, a químio, que é uma tempestade, passa, é mais fácil de você conviver do que uma chuva que não acaba nunca, né? Que ele é mais fácil, mas tem um pouquinho de efeito colateral. Então, vamos ver se vale a pena. E o que a gente viu é que manter o tratamento por 10 anos para o grupo como um todo reduz a chance de uma nova doença invasiva em 1,8%. Tá? Então, 10 anos reduz 1,8% a chance da doença voltar ou na mesma mama, que você pode operar e ficar curada, ou à distância. Tá? Então, se você olha ao contrário, a chance da doença, quem não tomou por 5 anos,
Bom, se você tomar por 10 anos, vai reduzir 1,8% e 98,2% das pessoas vão ter os efeitos colaterais de tomar um remédio à toa. Tá? Então, me parece excessivo a gente usar esse tratamento com os efeitos colaterais para todo mundo, porque para 98,2% das mulheres a gente vai errar. Essas mulheres não vão precisar desse tratamento. Tá? Só 1,8% das mulheres vão precisar. Então, continua aqui a questão de seleção de quem é a pessoa que está sob risco da doença voltar depois de 5 anos. E como a gente pode ver, não é a maioria, tá? É 1,8% apenas nesse estudo, tá? Que se beneficia, um ponto que se beneficiou, não quer dizer que é 1,8% que vai voltar. A gente vai conversar sobre isso um pouco depois. A gente já tem alguns critérios que a gente sabe bem, que é doenças maiores, né? Axila positiva, grau 3. E a gente vai acabar selecionando um pouco a continuação do tratamento baseado nisso. No tamanho e na agressividade da doença no começo do tratamento e como está a tolerância da pessoa. Tá? Se estiver tranquilo, a gente provavelmente vai seguir. Se estiver difícil, a gente provavelmente vai parar. Importante a gente saber que ninguém sabe o que vai acontecer no futuro nessa situação. Né? Você está tratando não uma doença, mas uma possibilidade. Né? Então a gente não sabe quem é quem. Então, se para tratar uma possibilidade de doença eu estou dando uma doença de efeitos colaterais, a gente vai, assim, tá com dor, tá desconfortável, tá com secura vaginal, tá com disfunção sexual, a gente vai interromper esse tratamento. Tô tomando, não tá sentindo nada e a doença era relativamente grande no começo, a gente vai tocar o tratamento, tá? Mas é um dado interessante que já mostra que existe um benefício realmente em prolongar o tratamento por mais de 5 anos. Não é um benefício muito grande, é um benefício pequeno, que a gente já sabia. E aí seleciona quem é a pessoa que precisa realmente de tomar 10 anos, vai ser a questão chave aqui. Tá? Muito bem. Isso é verdadeiro para todos os outros estudos. Né? A gente tem esse estudo que é o B42, que é com o inibidor da aromatase, mas tem estudos grandes que aumentam de 5 para 10 anos o tamoxifeno também, que é o Atom e o Atlas. Tem outros que vão modificando, tem o ABCST, que foi apresentado ano passado, tem o ME17R, e tem uma série de outros que eu não me recordo agora de cabeça. Mas esses são os grandes que a gente se foca, né? Então, aumentar sempre ganha um pouquinho até um certo ponto, mas também tem um pouco de efeitos colaterais. Temos que decidir quem é quem para não fazer mais mal do que bem com os nossos tratamentos, né? Então, acho que esses foram os lados mais interessantes de doença luminal aqui, né? Do que a gente teve de novo de doença luminal.